pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectados. E o tema de hoje é rumo à aprovação para aqueles alunos que estão precisando de uma dica para Enem, Sisu e todas as dúvidas que surgem nesse caminho. Preparados? Bora para a conversa? E para a nossa conversa, hoje contamos com a presença da nossa coordenadora, Josiane Destre. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje a respeito do Enem, de vestibulares, né? Todo esse momento bem especial que os nossos alunos agora de terceirão estão se aproximando. E o nosso professor, famoso professor dela. Nossa, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando desses assuntos que são tão nosso, né? Trabalhamos ali durante anos justamente para essa formação, porque educação é o nosso trabalho e produzir conhecimento é o que nos faz o que somos. Exatamente, faz parte do nosso dia a dia. E para começar a pergunta, vai direto para o prof. dela. Prof, diante da sua experiência e ao tempo de atuação seu dentro da nossa instituição, do Colégio Cruz e Souza, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor visualiza a nossa escola enquanto um potencializador para que os nossos alunos alcancem o objetivo deles. Bem, eu sempre gosto de colocar que a nossa função, como já havia falado antes, é a produção do conhecimento. E a insistência sempre, quando a gente recebe os estudantes, é convencê-los sempre dessa importância, que é uma preparação não só para a apropriação do conhecimento, mas por um adulto, não aquele jargão de um aluno de sucesso. Qual é a nossa ideia de sucesso? O sucesso, principalmente, é a formação de um cidadão, a formação de uma pessoa que possa estar inserida dentro da sociedade de forma digna, com as suas escolhas, e essas escolhas possam passar por nós da melhor forma possível. E isso a gente tem muito aqui, que eles perguntam-nos e chegam a dizer-nos assim, Dela, e o que eu faço? Eu estou na dúvida se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. E eu costumo sempre dizer a eles, olha, procure ter o conteúdo, aprender dentro dessa formação. Isso é o que está sendo colocado aqui, que muitas vezes existe a ideia, nossa, mas é difícil, né, Del? Sim, se fosse fácil, estaria aqui. É difícil, mas nós estamos aqui para justamente aprendermos juntos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto educador, educando. Então, a escola, a nossa, né, todo esse tempo que eu estou aqui, faz 21 anos, é a formação deles. E nós temos, assim, uma quantidade, né, Josi, enorme de ex-estudantes sendo uns grandes profissionais. Mas, assim, tu vais falar, professor Della, que só dos ex-estudantes como grandes profissionais, o que eu digo? Grandes seres humanos, que a nossa luta diária é se tornarem grandes seres humanos. É isso. E aí, essa preparação, o conteúdo, vambora porque ele vai ser pesado, ele vai ser, mas como é que nós podemos torná-lo leve? Que eu sempre falo, né, José, eu sou muito chato por esse aspecto, que são as relações interpessoais. E as relações interpessoais, quando nós temos isso com o nosso estudante, muda tudo. Formação de vínculos, né? Formação de vínculos, perfeito. Formação de vínculos. Então, pensando exatamente nesse contexto, né, rumo à aprovação, como a escola prepara o nosso aluno, eu acredito que os nossos alunos tenham várias dúvidas. E para a gente começar a ajudar eles nesse percurso, eu gostaria que vocês pegassem aquela ideia-chave. O que é o Enem? Como é que o Enem funciona? Então, o Enem ele é o exame nacional do ensino médio, e ele então é uma prova nacional que hoje vem fazendo ele vem contemplando, né, a maioria das universidades, tanto as públicas
quanto algumas até particulares. Mas falando aqui, quando a gente diz, né, que nós temos duas grandes universidades públicas, temos a UFSC, temos hoje a UDESC também, e temos aqui na Grande Florianópolis, né, a USJ, temos também a da Palhoça, né, então temos outras opções também dentro desse universo de universidades públicas. E que todas elas estão utilizando os resultados do Enem como processo de classificação. Quando a gente fala da prova do Enem, eu penso que dentro daquilo que é o perfil do Colégio Cruz de Souza, sempre tivemos como base da nossa formação uma preocupação com as áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo em que temos definido cada uma das disciplinas, sabemos que entre elas precisam conversar, porque na prova do Enem é desta forma que elas irão aparecer. Nós temos 2 dias de prova, 90 questões, né, em cada um desses dias, e o aluno ele tem que estar preparado para entender o contexto dessa quantidade enorme de conteúdos que vão sendo trabalhados mesmo no ensino do Fundamental 2, né, os anos finais, a base, que é a grande base, e no ensino médio, nessa contemplação de uma complexidade maior da forma como esses conteúdos são apresentados, mas sempre lembrando que eles precisam conversar entre eles. E quando a gente fala isso, a gente está aqui dizendo que o aluno e a forma como essa prova do Enem se organiza, ela coloca todo este conteúdo em contextos de vida. Então é muito interessante quando a gente vê uma questão do Enem e a gente tenta procurar ali nela e o conteúdo definido, né? Porque o aluno tem um pouco isso, de ainda esse olhar por conta até da questão da própria maturidade. E às vezes ele diz assim, mas esse conteúdo é de geografia ou ele é de matemática? Ele é de química ou ele é da física? Ou ele é da biologia? E essa forma que os nossos professores têm como já uma estrutura de perfil do nosso colégio, de fazer essa conversa entre as disciplinas, é o que garante realmente um excelente resultado no Enem. É claro que sabemos que ele vai exigir e muito, né, um repertório cultural muito grande desses alunos, então a leitura, o estudo sistematizado e organizado em casa se faz necessário, porque não é um projeto de 1 ano, ele é um longo projeto, ele é um longo, vamos dizer assim, um longo caminhar. E quando a gente pensa lá nos pequenos, seja nos anos iniciais, no Fundamental 2, né? E agora no ensino médio a gente sabe que esse processo de construção ele é longo e ele só vai ter um excelente resultado se ele for respeitado desde o princípio. Desde pequenos, com as suas leituras, com aquele conhecimento em que há tantas trocas com as famílias, a importância, né, da família trazer isso também para a mesa, né, onde acontecem as conversas de família, para que essa criança possa ter o seu repertório cultural cada vez mais ampliado. E com certeza isso vai garantir um bom resultado no Enem. Josi, até uma curiosidade, lembrei agora, porque dentro do nosso material, né, a GEEK, a gente realiza os simulados. Né? Os nossos alunos eles são expostos a esse tipo de atividade, já pensando nessa preparação, né? De repente, dá uma palhinha para o nosso público como é que é a aplicação desse simulado, os resultados, o que você tem percebido? Então, a gente fez uma mudança, nós já tínhamos os simulados com a Geek One, ele é um simulado online e é muito interessante que ele já oferece ao final do feitio, né, dessa prova, os resultados. E esses resultados, inclusive a própria Geek, ela tem uma ferramenta em que o aluno já aplica o seu resultado numa simulação para o SISU, que é um sistema também que vai colocar esse aluno dentro de uma universidade federal, dentro da nossa UDESC, ou outra que o aluno queira, né? Porque o SISU ele tem ele é uma ferramenta que ele é nacional. Então o aluno vai lá, ele aplica a sua média, ele diz qual é o curso que ele tem o interesse e essa ferramenta vai dizer para ele se ele teria
possibilidade de entrar na universidade daqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, qualquer universidade federal. E hoje até a própria UDESC também utiliza o SISU como uma forma também de seleção. E até quando a gente fala sobre essa questão da importância da avaliação em cada um dos momentos que acontecem dentro da escola, depois eu quero voltar um pouquinho sobre a questão do simulado, mas eu quero falar sobre isso porque eu acho extremamente importante e fico muito feliz de pensar a importância que tem hoje da certificação de uma escola, né? A UDESC ela vai ter o seu momento também de seleção através do histórico escolar. Quando a gente pensa isso, né, professor, numa forma de desburocratizar todo este processo que é muito grande, os processos seletivos, né, são grandes, são desgastantes, e a gente sabe que pelo fato de que nós temos muitas universidades públicas oferecendo vagas, existem muitas vagas remanescentes dentro desses cursos. E numa tentativa, né, de otimizar essas vagas que estão lá disponíveis, né, eles estão utilizando esses recursos para colocar aluno dentro da universidade. E aí a certificação da escola, o histórico escolar da escola fica valendo como uma ferramenta para esta seleção. Mas voltando então para o nosso simulado, a gente faz esses simulados, temos feito ele no período da tarde, né, em 2 tardes, e assim, fazemos com o primeiro ano do médio, com o segundo ano e com o terceiro ano, né, dentro de graus diferentes de dificuldade. E para nossa grata surpresa, né, vemos aí alunos chegando nos 780, 680 pontos, 580 pontos, pensando e lembrando que a média anual do Enem nacional tem sido em torno de 480. Então a gente já vê que o nosso aluno ele já está iniciando esse processo na frente. Para a gente, né, manter este ritmo, a gente realmente precisa dar ênfase, né, dentro da sala de aula para cada uma das disciplinas que são dadas a esses alunos, assim como precisando ir muito, né, do auxílio da família para que a gente tenha a certeza de que há sim uma continuidade, né, um estudo complementar em casa, garantindo que realmente o aluno aprenda aquilo tudo que é necessário para poder estar participando desses processos seletivos e fazendo essa grande prova que é o Enem. Eu acho que uma questão importante é que quando o nosso aluno está fazendo o simulado, talvez ele não perceba o quanto ele está sendo preparado, porque é um momento muito tenso. Você fazer 90 questões, né, de 2 áreas do conhecimento num dia, um deles ainda com a redação, né? Então, que, inclusive tem meia hora a mais. Pois é. A redação são 5 horas. Mas você imagina que são em torno de 3 minutos por questão? Sim. Então a gente está preparando esse aluno também e talvez ele nem perceba, talvez vai perceber agora por estar escutando isso, né, do quanto essa gestão do tempo é importante nesse processo, né, e isso é oportunizado dentro da escola para eles, do primeiro ano do ensino médio, que eles vão construindo esse processo até chegar ali no terceirão, para de fato poderem enfrentar a situação de uma maneira mais leve, né? É assim, ó, na verdade a gente verifica, né, a prova do Enem ela é bastante exaustiva, porque é uma prova que tem muito texto. Exato. E às vezes o aluno, né, principalmente a nova geração, né, de leituras muito curtas, de leituras muito rápidas, realmente ele precisa fazer um foco de atenção bem especial. E durante o ano, o terceirão chega a fazer 6 simulados, né? Segundo e primeiro ano fazem 4. Primeiro ano ainda faz uma prova que a gente chama de diagnóstica, que também tem um pouco esse perfil. Mas, e a gente tem as nossas provas semanais que fazem esse exercício, né? É o momento de concentração, é o momento do meu encontro com aquilo que eu sei e aquilo que eu ainda não sei. Então, eu acho que essa preparação para todo esse movimento é extremamente importante e, ao mesmo tempo, a gente pensar assim, desenvolve-se, né, outras competências e habilidades, que é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo de avaliação do Enem. Avaliar competências e habilidades desenvolvidas durante todo esse processo
da educação básica. Que é o norteador, né? É o norteador, né, das questões do Enem. E aí eu vou pegar esse gancho exatamente para poder explicar um pouquinho para os nossos alunos o que é o tal do TRI que tem dentro do Enem, que tanto se fala, desmistificar um pouquinho para que eles entendam esse sistema, como é que funciona essa correção por TRI, né? Então, a questão TRI ela é bem dramática, né, professora? A gente diria, né? Porque imaginem que dentro de mesmas alternativas, né, de variadas alternativas, tu tenhas respostas certas e respostas que chegam muito perto daquilo que é a verdadeira ou certa. E o TRI ele vai fazer exatamente isso. O que é responder de forma fácil e o que é responder de forma difícil. E essa organização ela se dá principalmente para que não corra-se o risco do chute. Né? Porque assim, se um aluno acertou uma questão extremamente simples, né? não é cabível que ele acerte uma questão extremamente difícil. Certo? Então o TRI ele vai fazendo essa dinâmica, né, de compreensão de como eu respondo essas questões e acaba avaliando muito individualmente. E uma coisa assim que são as dicas, né, dadas o tempo todo dentro de uma sala de aula, que o aluno marque apenas as questões que ele tiver certeza. Né? Que o aluno marque apenas as questões que ele tiver certeza. Porque se ele marca uma certa e marca uma que nega aquela certa, é tudo anulado. Então, a gente vê assim que até isto é um aprendizado que o aluno tem que ter para a hora de fazer a prova. Ela é uma prova que ela tem todas as suas técnicas, né, como tantas outras, que o aluno tem que se apropriar. Sabemos que estamos falando aí de alunos de 16, 17 anos, que nem sempre tem essa maturidade toda e por isso a necessidade da escola oferecer esses simulados para que eles possam estar aprendendo a lidar com essa logística, com essa dinâmica, com essa rotina do que é fazer uma prova nesse nível. Perfeito. E a redação? Como é que é a redação? Quais são as competências? O que eles analisam? Como é corrigido? O que é possível fazer para que o nosso aluno consiga fazer com que essa nota fique um pouco mais alta? Então, quando a gente pensa, professor, né, em todas as disciplinas que temos dentro de uma sala de aula, pensarmos também nos itinerários formativos, o quanto que isso vai ampliando esse repertório do aluno. Então, a gente até brinca com eles, né, que quando a gente passa algo para ser lido, é para ser lido. Né? Há uma intencionalidade, né, para que ele possa estar ampliando cada vez mais o seu pensar. E a redação do Enem, ela tem uma técnica muito específica. Ela é desenvolvida, ela é percebida, avaliada em 5 competências, né, que passam desde da língua padrão, certo? A questão da argumentação, a questão da percepção do tema que foi dado para ser desenvolvido, que aí passa pela questão da leitura, da interpretação, porque são dados textos motivadores, né, para a elaboração dessa redação. E o aluno ainda tem que fazer uma intervenção, né? E eu brinco um pouco com isso, né? Que eu digo que a meninada salva o mundo e salva o Brasil com as ideias na redação. Com as ideias nas redações. Porque todas elas têm uma temática, né, social bastante intensa. E acho que isso também é muito o perfil da nossa escola no sentido das discussões que acontecem a respeito de todas essas temáticas. O aluno ele precisa estar preparado daquilo que tange, né, tecnicamente essa redação, mas ele também tem que estar preparado daquilo que tange a questão da apropriação da língua padrão. Olha aí a importância do nosso português, da nossa gramática, para que realmente possa estar desenvolvendo uma excelente redação. Porque a exigência vai ser da coesão, né, e da coerência argumentativa. Então, eu tenho que ter muito essa atenção. Tanto é que na minha disciplina, em Química, a gente sabe disso, né?
sabe disso, que eu tenho uma 11ª questão, onde eles fazem uma resenha crítica, não fazem uma redação justamente em questão do tempo, mas uma resenha crítica, de umas 10, 11 linhas, de um tema que é um tema social envolvendo a química, a física. Um deles eu já fiz em relação, por exemplo, ao cigarro eletrônico. Então, assim como o que a Josi está colocando ali, né, então veio aqueles textos assim das falas deles em relação ao texto proposto, né, para que mesmo que eu coloco numa disciplina que é de exatas, né, qual a razão de não poder fazer uma resenha crítica, mesmo que lá dentro tenham termos que são técnicos. Então, dentro desses termos técnicos, colocando a parte estatística, né, em relação a isso, eles têm que trabalhar tudo isso. E eles vão, essas competências, essas habilidades, num tema proposto, eles trazem muitas vezes as questões sociais, envolvendo padrões de energia, toda uma sequência que envolve a nossa sociedade. E é isso que o Enem quer. E aí a apropriação da escrita, da norma culta, né, faz uma diferença quem realmente procura escrever de uma maneira coerente, adequada e tudo mais. Então as exatas, elas precisam fazer o estudante escrever também. Fazer, né, a parte que cabe a ela, tecnicamente, aprender os conteúdos propriamente ditos, mas escrever sobre eles. Até porque aquela velha questão que a gente sempre discute, né, na escola, né? O interpretar e o ler não é exclusivo da língua portuguesa. Exatamente, exatamente. E sabemos, às vezes, quando temos textos, né, que versam sobre romance, por exemplo, né, dentro das literaturas, que isso não é o restrito do português. Exato. Certo? Então, compreender a história, compreender a escrita, a leitura de uma geografia, da química, da física, né? Física, como temos, né, uma quantidade grande de textos, a história como um todo, então a gente precisa fazê-los perceber a formação como sendo isso. Textos que precisam ser compreendidos, né? A lógica matemática que precisa ser desenvolvida e percebida dentro também dos seus contextos, para que eles possam ter uma formação bem ampla e bem sólida. Acredito realmente nisso, acredito que o nosso aluno tem um potencial gigante para ser colocado, né, neste empenho que se faz necessário, e não estamos falando só no ensino médio, né? Estamos falando de todo o percurso da educação básica para realmente ter sucesso quando chegar aqui no ensino médio. Então, eu acho que esse descobrir toda essa magia, né? Esse encantamento, eu diria, da educação, da formação, do conhecimento, eu acho que a gente consegue ter excelentes resultados a partir do momento que a escola consegue ter este encanto. E é importante também a gente lembrar o nome que foi dado a essas áreas. Sempre vai ter o termo ciência da natureza, suas tecnologias. Ciências, linguagens, suas tecnologias. Notem, isso envolve o que é uma sociedade. E a luta enorme do Enem, por exemplo, é tirar o máximo possível a fragmentação do conhecimento, para trazer o conhecimento máximo de integrado possível. Então, talvez desmistificar a ideia, eu sou mais da humanas, eu sou mais das exatas. Assim, tudo bem, isso eventualmente pode acontecer, sim, mas o conhecimento precisa integrar. Olha, é importante ter esse conhecimento aqui, para que construa um cidadão que ele consiga navegar, navegar no noticiário, seja o que for. Como, né, os estudantes perguntam, Odela, tu vais falar sobre esse medicamento tal do fentanil, o que é isso? Calma, gente, nós vamos trabalhar. Aí vamos ver a composição química disso, as questões sociais disso. E aí quando vocês ouvirem e puderem falar, não, eu sei que composto que ele é. Eu vi isso na aula de química.
Agora, na aula de biologia, ele vai saber quais os efeitos que ele fez. E aí, as questões sociais. Então, veja, é tirar a fragmentação do conhecimento. Essa é uma luta grande da ideia do Enem. Por isso esses nomes. Não vais encontrar, por exemplo, não, é como a Josi havia falado no início, não, isso aqui é química, isso aqui é física, então aquilo ali, aí ele é obrigado a virar-se naquele momento, assim, não, agora eu vou ter que tirar de mim aquele conhecimento que foi passado e poder ter agora uma estratégia de resolver aquela questão que ele está fazendo. E como a gente falou, uma estratégia, não parar muito em uma questão. Né? E até depois, mais tarde, se houver tempo, de onde veio o TRI? O TRI é muito antigo, é algo que veio do século XVIII, que foi adaptado para várias áreas, inclusive muito bem adaptado para o Enem. Então, quer dizer, a conta matemática, ela é uma coisa, a fórmula, ela é bastante complexa. E como é que é alimentado esses dados? Aí, na fórmula, né, do Bayes, por exemplo, lá do século XVIII, eles adaptaram os algoritmos para isso. Então, essa teoria parece o quê? Ela parece um S, ela faz um treco assim. Então, o que acontece? Dentro dela está previsto 3 itens, onde seria o chute, onde ele coloca, onde seria que supostamente ele vai interpretar que o estudante tem habilidades maiores, ou como se faz, aquele que é o super estudioso, né? A gente tenta tomar um cuidado com isso, né? E aquele que, teoricamente, não tem tantas habilidades. E aí, como a Josi havia falado, vamos supor, ele acerta 2 questões difíceis e erra 4 fáceis. O que faz? Ele é uma distribuição estatística. Então ele vai dizer, caramba, então como que ele erra essas questões fáceis e acerta essas difíceis? Então ele vai fazer uma distribuição diferenciada para a nota. Então o estudante não pode levar em conta o gabarito e a pontuação. Não é o número de acertos. Não é o número de acertos. Tá? Então, quer dizer, vai ser uma distribuição estatística daquilo, ele vai analisar. Agora, imagina, pode acontecer, é difícil, do estudante acertar no chute 4 fáceis e 4 difíceis. Pode, estatisticamente pode, mas é bastante difícil quando você tem 90 questões para cada dia. Tem 5 horas de questões, né, para cada dia, 5 horas e meia quando tem a redação. Então, essa fórmula, ela vai fazendo essa diferenciação. Aí esse gráfico ele vai deslocando, dependendo do estudante. Daí ele vai jogar a nota real dele, que vai sair lá depois. Tá, né? Tem o gabarito, né, inicial, e depois tem, né, a finalização dessa avaliação, porque ela acaba sendo muito individualizada mesmo. Exatamente. Né? Vai ser bem específico. Aproveitando, Josi, antes, numa das questões, você falou sobre o SISU. Você poderia falar para nós um pouquinho o que é o SISU, como ele funciona, um pouquinho mais? Então, o SISU, a gente não compete nós a falarmos aqui do ProUni por conta de que o ProUni se refere apenas a alunos da escola pública, né? E o SISU foi mais um instrumento, né, para ser tirado de dentro dessa prova de Enem, de resultados, né, aproveitar esse exame nacional, porque afinal de contas ele é um exame muito grande, ele mobiliza um país inteiro, né, e a gente pode imaginar também a quantidade de recursos financeiros que são destinados, né, para esse tipo de avaliação nacional, e eles aproveitam então mais um momento de pegar as vagas remanescentes nas universidades. Todas as universidades, vamos dizer, publicam, eu tenho vaga em determinados cursos para que os alunos possam estar aplicando seus resultados. E esses mecanismos, é claro, né, com o advento aí já super desenvolvido de IA, né, toda essa questão digital, ele é muito otimizador desse processo. Então, não é incomum, né, a partir de janeiro, fevereiro, a quantidade de alunos, né, que vêm nos pedir, estou precisando do meu histórico, preciso do meu histórico, fui chamado, apliquei a minha nota na UFSC e fui chamado, apliquei minha nota na UDESC e fui chamado.
né, pelo processo do SISU. Porque o processo do Enem hoje, na federal, ele é apenas uma pontuação a mais, né? São pontuações que são colocadas a mais. Ainda não é íntegro, né? Não é avaliado integralmente pelo Enem as vagas da federal ou mesmo da UDESC, mas servem como pontuação. E pesam bastante. E pesam bastante. Pesam bastante. Prof. Del, antes o senhor falou um pouquinho sobre a questão, né, das estratégias de preparação dos nossos alunos. Gostaria de aproveitar esse momento para que o senhor pudesse dar algumas dicas para os nossos alunos, então. Uma coisa que preocupa muito é a questão da ansiedade, uma delas. Então, esse trabalho é importante, a razão pela qual os simulados são muito importantes. Seja onde qualquer estudante faça os seus simulados, ele, como o simulado diz, fazê-lo como simulado mesmo, né? E trabalhar todas essas situações, essa pressão. Existe uma pressão social, existe uma autocobrança, ela existe sim, né? Então, estratégias. Por exemplo, o conteúdo que ele domina, vamos supor, dentro das ciências da natureza, vamos supor, matemáticas e suas tecnologias, não tem problema. Ele percebeu uma questão que tem uma complexidade maior, comece a fazer aquelas, porque o que acontece? É algo que eu escuto há muito tempo sobre o Enem. Chega nas questões finais, ele está cansado, ele não aguenta mais ler textos. O que ele faz? Chuta. Porque é cansativo, a gente sabe que é cansativo. Então, a estratégia mesmo é passar as questões, passar a olhar, opa, isso aqui eu vi termos que eu ouvi em sala de aula. Se debruça. Será que dá para eu resolver isso aqui? É uma questão fácil. A habilidade de leitura de uma tabela, de um gráfico, seja em qualquer dessas áreas. Isso vai aparecer. Imagens, gráficos, tabelas. Então, quer dizer, a habilidade dele, né, de conseguir interpretar aquilo e assim, não, isso aqui eu conheço. Outra dica bem importante também é, diante de uma questão que tenha um longo texto, o aluno ir direto para a pergunta. Porque às vezes o texto, né, ele é só um contextualizador, distrator, né? Às vezes, é um distrator, né? E aí o aluno, e na verdade às vezes ele não é necessário para o esclarecimento, né? Das alternativas que virão pela frente. Então é uma sugestão também, até para evitarmos um pouco isso, né, dela, de quando chega ali pela metade da prova tu estás já exausto de tanta leitura. Porque então... a pergunta, é verdade, a pergunta que ele fala, ele pode dizer, segundo o texto, opa, aí deu. Sim. Né? Então ir para a pergunta, ele quer do texto, aí eu vou extrair do texto. Então o Enem faz esse tipo. Né? Eu não diria sacanagem, não vou usar esse termo, né? Não quero ser pernicioso em relação a isso. Mas é porque, na verdade, ele vai avaliando também essa maturidade do aluno, do lidar, né, com esse desafio de uma prova tão longa. Exato. Ele vai desafiar mesmo, né? Quem é quase que uma maratona. Não, mas é uma maratona. Né? É uma maratona. Porque de exaustão para o aluno ali lidar com esse conhecimento. Quem vai conseguir terminar esta prova? Exato. Né? E eu lembro que tem muitos alunos que comentam que quando começam a ver os colegas saindo, ficam um pouco ansiosos de pensar assim, bastante. Como que eu não dei conta ainda, né? Mas não, deles poderem perceber assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua medida também de que resultado ele espera para aquela prova. Então, dedique o seu tempo. Se você tem 4 horas, se você tem 4 horas e meia, faça dentro de todo o tempo da prova e faça um grande passeio, né, por esse mundo do conhecimento que vai se apresentar ali para ele. E acho que essa questão emocional, né, dela, da tensão, da ansiedade, Exato. precisa ser um pouco driblada com isso, né? Vou chegar, não tenho pressa. Vou fazer as minhas questões, vou fazer no meu tempo, na minha organização, para poder estar dando conta mesmo. Se possível, uma boa noite de sono, uma semana antes da prova, uma que será no dia né? 9, né, e no dia 16 de novembro. Que vão ser as datas. Sim. Então a gente tem aí 4.800.000, e a Josi estava falando inclusive
dos custos, né, que os governos têm, são 2.700 isentos. 2 milhões. Isentos? Isentos. Está lá nos dados oficiais do MEC. Então, outra estratégia importante assim, é procurar não fazer, por exemplo, estudar um dia antes do Enem. Não façam isso. Como é que chama aquele ditado? Talvez, se for fazer isso, é fazer de modo tranquilo. Uma leitura, né? Uma leitura. Agora, não, mas eu preciso aprender. Não é mais a hora de Não aprender, não é né? É a hora de não tem mais relaxar, tempo, né? se for o caso, se está bem preparado, sei lá, né? É hora de ter uma excelente noite de sono. Se vai ter uma noite de sono ruim porque a ansiedade está tomando conta, pode ser que o cansaço ele venha maior. Tem um exemplo, né, Josi? Eu chamo que a gente tem um relato que nós tivemos uma aluna de excelente desempenho acadêmico, que ela fez a avaliação muito rápido. Aí, ela olhou no relógio, ela chegou ansiosa, veio falar com a gente e disse, eu fiz muito rápido, fiz tudo errado. Ela pegou e refez tudo. E o que ela tinha feito estava certo. Então desiste isso também. Aquela velha história, né? A primeira que vem na cabeça, deixa, não mexe, não né? Mexe, eu sempre falo isso. Então, tem que ser a isso primeira também hipótese acontece. a mais provável. É mais né? provável. Eu sempre falo isso para tem eles. tem que ter esse domínio também dessas dicas. Então, quando você faz uma leitura e aquela alternativa te chamou a atenção, já marca do ladinho, né? Faz um pontinho para saber Isso. que ali foi onde teu pensamento se identificou mais, para se houver uma dúvida, né? Marque aquela alternativa que você estava disposto a marcar. E o marcar é importante, né? O marcar é importante. E deixar essa parte marcada, é importante que se ele passar para outra questão, quando ele voltar, ele vai lembrar daquilo. Se ele não, eu achei que era essa. Coloca um pontinho do lado, porque são tantas questões, pode ser que haja um eventual esquecimento. Quando voltar, foi essa aqui que eu pensei. Vou nessa. Exato. Pode ser um chute? Pode. Pode, mas eu sempre digo, existe um chute coerente. Tem o chute da lógica, né? Existe o chute lógico. Eu não tenho absoluta certeza, mas alguma certeza. Como pode existir aquela questão? Nunca vi isso na vida. Aí é chute mesmo. Perfeito, gente. Então eu queria aproveitar o momento para agradecer a presença de vocês dois. Acredito que a gente tenha dado algumas dicas para os nossos alunos. E Josi, gostaria que você finalizasse o nosso episódio. Então, a gente gostaria muito, né, de que os nossos alunos este ano, né, que estão se preparando, é uma turma bastante especial, nossa turma do terceirão, deste ano 2025. Nós sabemos ali que tem uma meninada com potencial muito grande e que eles tenham muita tranquilidade na hora dessa prova e que façam isso, eu digo, passeando no conhecimento, né, que eles construíram durante todos esses anos dentro do colégio. E para todos os alunos do Colégio Cruz de Souza, que possam entender que chegar neste ponto da prova do Enem, dos vestibulares da Federal, da UDESC, né, que vamos ter agora pela frente, que eles entendam que isso é um processo de construção longo e que quanto mais eu me apropriar dessa rotina, que ela é longa, mais tranquilo também mais tranquila será essa minha formação. O Colégio Cruz de Souza ele tem muito orgulho de dizer, né, que nós temos uma identidade enquanto colégio, gostamos de ensinar, conhecimentos científicos aqui acontecerão e também gostamos de que os nossos alunos tenham espaço para viver. Tenham espaço para viver, né, as alegrias das nossas Olimpíadas, das nossas mostras e todo esse movimento que acontece que tanto, né, traz vida e formação para os nossos alunos. É isso que a gente pretende para todos eles. Dela, seu recadinho. Eu compactuo com a professora Josi, porque enquanto professores, enquanto educadores, nós, assim, é a nossa vida. Eles são
a nossa vida. Nós nos propusemos a ser um meio, ou talvez usar o termo mediador, mas que eles sabem que podem contar mesmo. Então a gente vai estar lá sempre. E você, se gostou do nosso podcast, curte, compartilha e até a próxima.